Desde os primeiros registros da humanidade, nossa convivência com os animais tem sido estruturada por uma regra invisível, mas inquestionável: o ser humano no topo da cadeia. Os animais, por sua vez, ocupam lugares definidos, ou nos servem como alimento, ou são domesticados como companheiros. No entanto, o mangá Animal Human nos propõe uma inversão radical e profundamente inquietante dessa estrutura. Uma história onde os papéis são completamente trocados, e os humanos tornam-se o que por séculos consideraram inferior: alimento. Mas esse mundo não é de simples trocas. Ele é um reflexo amplificado, distorcido e cruel das dinâmicas que já existem. Ele nos força a olhar para nossos hábitos, nossas éticas seletivas e, principalmente, para a facilidade com que nos acostumamos a tratar a dor do outro como banalidade. Porque aqui, nesse universo criado com precisão cirúrgica e perturbação calculada, os humanos não são apenas devorados. Eles são estudados, criados, avaliados. Eles são uma iguaria. Antes de seguirmos, se você ainda não faz parte da nossa comunidade, aproveite para se inscrever no canal e deixar seu like no vídeo. Assim você ajuda a manter viva essa troca de histórias que nos fazem pensar e olhar para o mundo de um jeito diferente. E não pense que a história começa em um pesadelo. Pelo contrário, tudo se inicia com um momento comum, cotidiano até. Um pai e sua filha pequena, Chica, dirigem por uma estrada deserta. A menina, com seus 5 anos, sorri inocentemente, e o pai, atento à estrada, troca olhares carinhosos com ela. A paz do momento é abruptamente rompida quando um acidente os tira da rota. Carro capotado, vidros estilhaçados, tudo escurece. Quando o pai desperta, já está em outro lugar. Um quarto limpo, cama macia, iluminação suave. A dor do impacto ainda pulsa no corpo, mas o alívio de ter sobrevivido é maior. Ele chama pela filha, mas é interrompido por uma figura que entra pela porta. Um ser alto, de porte firme, vestido de forma elegante, mas com cabeça de porco. Literalmente. O homem hesita, acredita estar diante de alguém com uma máscara. Um fazendeiro excêntrico, talvez, um artista performático. A mente busca lógica, refúgio no absurdo. O porco fala com voz gentil. Você está bem, sua filha também está segura. Esse é o primeiro momento de inquietação real, porque, apesar de sua forma bizarra, a criatura transmite uma calma quase humana. Ele se apresenta como responsável por ter salvado ambos após o acidente e o convida para uma refeição. A confusão é abafada pela gratidão. Conforme caminham pelos corredores da fazenda, os detalhes começam a emergir. Quadros antigos e sofisticados decoram as paredes, todos com retratos de animais em trajes humanos, em poses aristocráticas. Não há nenhum rosto humano. O homem comenta casualmente sobre o que supõe ser uma fantasia elaborada, e o porco apenas ri, como quem espera que o outro perceba em algum momento a verdade por si só. Quando chegam à sala de jantar, a cena é ainda mais surreal. Um grande salão com uma longa mesa, cercado por outros seres como o porco, todos com cabeças de animais, corpos humanos, roupas impecáveis, raposas, aves, bovinos, cervos. O ambiente, apesar do absurdo, é incrivelmente sofisticado. Talheres de prata, pratos de porcelana, candelabros acesos, tudo remete à alta sociedade. O pai e a filha são recebidos com cordialidade, mas há algo por trás dos olhares. Um excesso de atenção, como se fossem avaliados. Comentários são feitos, discretos, sussurrados, sobre a condição física de ambos. A pele da menina parece saudável, diz um deles. O pai tem músculos bem definidos, comenta outro. Mas o homem, ainda desnorteado, interpreta tudo como hospitalidade exótica. Afinal, foram salvos e estão famintos. Ernest, o cervo imponente e calmo, faz um brinde à nova vida e os convida a se servir. Os pratos são servidos com precisão e o sabor é inigualável. Nunca haviam comido algo assim. O pai elogia a textura da carne, o tempero, a suculência. Os anfitriões trocam olhares entre si, mas mantêm os sorrisos. Tudo está correndo como planejado. E então
Após a refeição, o homem pergunta como fazer para ir até a cidade. Deseja levar a filha ao hospital, verificar seu estado de saúde. Neste momento, pela primeira vez, o silêncio toma conta da sala. Os olhos dos animais se voltam para ele, olhares longos, imóveis. Ernest sorri, mas sua voz é firme. Claro, mas antes, você precisa conhecer o restante da fazenda. Esse convite, feito com gentileza, carrega o peso de um ultimato. Após a estranha visita ao salão de jantar, Ernest, aquele porco de olhos pequenos e sorriso contido, conduz o pai e a pequena Tika para conhecerem o que chamam de as instalações. Os passos do homem ecoam pelo piso de pedra e sua mente ainda tenta juntar os fragmentos do absurdo que presenciara momentos antes. O ambiente parecia uma caricatura grotesca de uma antiga fazenda aristocrática, onde os papéis haviam sido cruelmente invertidos. Enquanto seguem pelos corredores frios, Tika, em sua inocência, toca nas grandes orelhas rosadas de Ernest, rindo baixinho ao sentir que pareciam reais, quentes e pulsantes. A menina não compreendia a gravidade da situação. Para ela, era apenas um passeio estranho em meio a criaturas curiosas, enquanto o pai tentava racionalizar, buscava desesperadamente um sentido, alguma explicação lógica que rasgasse aquele véu de pesadelo. Isso deve ser algum tipo de espetáculo ou uma vila cenográfica, murmurava para si, a voz trêmula, agarrando a pequena mão de Tika com mais força do que pretendia. Mas a verdade não tardaria. Ernest deteve-se diante de um pesado portão de ferro, seu metal escurrecido pelo tempo e pelo uso, e retirou um molho de chaves. O som das trancas se abrindo foi abafado apenas pelo gemido de algo ou alguém do outro lado. Quando o portão se abriu, o ar mudou. Um cheiro adocicado e podre, misturado ração, pairava no ambiente. Lá dentro, dezenas de humanos jaziam em gaiolas. Homens, mulheres, jovens. Uns dormiam, outros choravam em silêncio. Alguns apenas olhavam para o nada, olhos sem brilho, vazios. As grades eram pequenas demais para que se levantassem ou esticassem as pernas. Eram alimentados com uma pasta cinzenta, despejada em tigelas de metal, tratadas como gado, numeradas, marcadas. O homem recuou um passo, o coração batendo tão forte que mal ouvia a própria respiração. Os dedos de Tika se enroscaram em sua roupa. "Papai, eles estão tristes", sussurrou ela sem entender. A confusão, a náusea e o terror o engoliam como ondas. Ele tentou falar, protestar, fazer perguntas, mas as palavras se perderam. Então, com a mesma naturalidade de quem apresenta os porcos no curral, Ernest começou a explicar. "Aqui criamos e abatemos humanos. Cada um é classificado pela textura, sabor e idade. Jovens são mais macios, velhos mais fibrosos. Uns ficam para defumação, outros para guisados. Tudo controlado, tudo aproveitado, como deve ser." A lógica fria daquilo soava mais terrível do que qualquer pesadelo que ele já pudesse ter concebido. Tentou protestar, mas a voz saiu fraca. Isso é um absurdo. Vocês não podem!" Ernest apenas sorriu. Aquele sorriso calmo de quem já viu muitos outros reagirem do mesmo jeito. Explicou que toda criatura levada até ali passava pelas mesmas fases: incredulidade, desespero, fuga e, enfim, resignação. "Sempre assim, meu amigo", disse o porco afagando a cabeça de Tika com delicadeza perturbadora. Na mansão, os preparativos para o jantar seguiam. No grande salão de cozinha, os animais preparavam a carne humana com técnica cirúrgica. Facas afiadas cortavam pedaços precisos,
Marinadas apuradas aromatizavam o ambiente com ervas frescas e especiarias, disfarçando o horror sobre o perfume da alta gastronomia. Mais tarde, quando tentaram fugir por uma brecha esquecida na porta, por um instante a esperança reacendeu. A adrenalina os fez correr pela floresta escura, mas cada passo era previsto. Cada armadilha, cada obstáculo fazia parte de um jogo antigo. Os animais se divertiam na caçada. A fuga era só mais uma etapa no ciclo perverso. No meio da mata, o homem pisou em algo que se fechou sobre sua perna com um estalo metálico. Caiu, gritou, mas ninguém veio, exceto por uma figura pálida, de olhar vazio e corpo nu, com coleira no pescoço, que se aproximou andando de quatro. Os olhos ainda eram humanos, mas a mente havia desaparecido. Tentou sussurrar algo, um som inarticulado, um aviso que ninguém entenderia. Tika, assustada, hesitou, mas o pai gritou: "Vai, Tika! Corre! Mergulha no rio!" E ela obedeceu, chorando. O som de dentes rasgando carne foi próximo. Um javali enorme avançou sobre o homem, arrancando-lhe a orelha com uma mordida brutal. A dor foi tamanha que quase perdeu sentidos, mas então Ernest surgiu, reprovando o javali. "Ainda está vivo, feiros", disse ele em tom de censura. "Carne estressada azeda. Controle-se." A surrealidade de ver um porco recriminando um javali assassino fez a mente do homem girar. Ernest aproximou-se, limpou o sangue de seu rosto com um lenço limpo e falou com voz quase terna: "Sua filha está bem. Vamos cuidar dela." Mas era um tipo de gentileza cruel, como o carinho de quem cuida de um cordeiro antes do abate. A conversa era amistosa, mas a tensão latejava como um fio de navalha suspenso no ar. Na mansão, enquanto isso, o jantar era servido. Os animais se reuniam, riam, brindavam, e a carne, dele, de outros, de quem sabe quantos, era apresentada em pratos decorados com técnicas que fariam chefes renomados aplaudirem de pé se não soubessem a origem da matéria-prima. Era um ritual de horror, embalado em beleza. E naquela noite, como em tantas outras, o salão ecoou gargalhadas e brindes, enquanto a civilização humana morria mais um pouco, escondida sob a mesa posta e o brilho de taças erguidas. E assim, enquanto a noite se fechava sobre a mansão e os gritos abafados se misturavam ao tilintar das taças, o destino daquele homem e de sua pequena Tika permanecia pendurado por um fio. A caçada ainda não havia terminado. O jogo, na verdade, estava apenas começando. Mas, talvez ainda haja uma chance. Uma brecha esquecida, um aliado inesperado ou até um segredo antigo enterrado sob as raízes daquela floresta amaldiçoada. Histórias como essa raramente terminam aqui. Se você, que chegou até esse ponto, deseja descobrir o que acontecerá com eles, se Tika conseguirá escapar, se o pai encontrará forças para lutar, ou se o próprio Ernest esconde algo ainda mais sombrio, faça a sua parte. A única forma de continuar essa história é você demonstrar que ela merece seguir. Curta esse vídeo agora, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque se esse vídeo alcançar um bom número de visualizações, traremos a continuação. E acredite, o próximo capítulo é muito pior. Você não vai querer ficar de fora. Faça isso agora, antes que Ernest venha buscar você também.